Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai resolver alguns problemas envolvendo conservação de energia mecânica. Energia mecânica, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética. Tá? Então, havendo conservação, a gente vai ver aí uma técnica de como descobrir coisas a respeito desse sistema, né? A respeito da velocidade inicial, da altura final. Né? Então, vamos resolver aí alguns problemas envolvendo esse tipo de questão, beleza? Então, vamos nessa. Bom, vamos para a primeira questão de hoje. A figura representa o perfil em um plano vertical de um trecho de uma montanha-russa em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas x e y, tal que, no intervalo entre 0 e 2π, y é igual ao cosseno de x. Nessa montanha-russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal A com velocidade constante de 4 metros por segundo. E aí, considerando aí esses valores, a velocidade desse carrinho, quando ele passar pela posição de coordenada x igual a 5π sobre 4 metros, será de... Bom, então aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar esse problema, né? O carrinho está partindo aqui de um certo ponto, né, de uma certa altura, e essa altura aqui, já que o x aqui é igual a zero, essa altura inicial, vamos chamar aqui, né? Vamos chamar aqui de ponto A, e ele vai prosseguir aqui, né, chegando até x igual a 5π sobre 4. E em 5π sobre 4, né, a gente tem aqui um pouquinho depois do π. Vamos colocar aqui num lugarzinho qualquer aqui, né? A gente pode colocar esse ponto aqui, vamos chamar de ponto B, tá? Bom, então, qual é a altura inicial? Qual é a altura no ponto A? A altura no ponto A, vamos chamar de HA, é calculado pelo cosseno de x, em que o x vale zero, então é o cosseno de zero. O cosseno de zero, sabemos que vale 1, então 1 metro é a altura inicial. O que a gente vai precisar também? A gente vai precisar da altura no ponto B. E a altura no ponto B, a gente sabe que é o cosseno de x, e nesse caso x vale 5π sobre 4, certo? Como calcular o cosseno de 5π sobre 4? Vamos lembrar aqui rapidamente, fazer um esboçozinho do nosso círculo trigonométrico. A gente sabe que eu tenho aqui 0, π, e depois uma volta completa, 2π. Então, a cada 1/4 de π, né, eu tenho 45 graus. Então, aqui, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e 5/4. Eu estou aqui nesse ponto, 5/4 de π. Esse ponto aqui, ele corresponde justamente, né, ao cosseno de 45 graus, só que negativo. Então, o cosseno de 5π sobre 4, ele é o cosseno de 45 graus, porém negativo. Então, ele vai ser, né, o cosseno de 45 graus, pela tabelinha, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Então, negativo menos raiz de 2 sobre 2, que fazendo a contazinha aqui, usando os dados que ele colocou, a gente tem um valor aí aproximado de 0,7 metros negativos. Tá? Então, a gente já tem a altura no ponto A, a altura no ponto B, e a gente sabe a velocidade no ponto A. A velocidade no ponto A vale 4 metros por segundo. Bom, se tem conservação de energia mecânica, o que a gente sabe? A gente sabe que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica, nesse caso, é distribuído entre potencial gravitacional e energia cinética. Então, temos aqui a energia potencial gravitacional no ponto A mais a energia cinética no ponto A é igual à energia potencial gravitacional no ponto B mais a energia cinética no ponto B. Como que eu calculo essas energias? Vamos colocar aqui as expressões. Energia potencial gravitacional no ponto A vai ser mgh mais energia cinética no ponto A, m, velocidade no ponto A ao quadrado, sobre 2. E no ponto B a mesma coisa, mghb mais mvb ao quadrado sobre 2. Temos a massa em todos os termos, podemos cortar. Então, cortei, 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 cortei. Agora a gente substitui os valores. G vale 10, a altura no ponto A vale 1 metro, a velocidade no ponto A 4 metros por segundo, gravidade 10, a altura no ponto B menos 0,7 metros, mais VB ao quadrado sobre 2. Então aqui temos 10 mais 16 dividido por 2, 8. 10 vezes menos 0,7, menos 7, mais VB ao quadrado sobre
2, 18. O menos 7 vai passar para lá mais. 18 mais 7, 25. Então, temos aqui 25 é igual a VB ao quadrado sobre 2. Passando o 2 para o outro lado, temos aqui que VB é igual a raiz de 50. Tá? Se a gente resolve isso daqui, né, que vai dar 25 vezes 2, então 25 vai sair, vai ficar 5 raiz de 2. Raiz de 2 a gente tem uma aproximação, e aí a gente chega aí no resultado de aproximadamente 7 metros por segundo. A figura abaixo mostra um carrinho de montanha-russa que inicia seu movimento a partir da altura h em direção a uma volta de diâmetro d. Desconsiderando todas as forças dissipativas, se o carrinho parte de h com velocidade inicial nula, o valor mínimo de h para que o carrinho consiga dar uma volta é d. Bom, pessoal, eu já resolvi esse problema aqui numa videoaula em que eu falei sobre forças em trajetórias curvilíneas, tá? Então, se você ainda não assistiu, né, a gente já resolveu esse problema apenas usando cinemática e usando as leis de Newton, beleza? Então, vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição para você dar uma olhada. Agora, a gente vai tentar resolver esse mesmo problema usando conservação de energia mecânica, beleza? Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é, no ponto mais alto de uma trajetória curvilínea, a gente tem aqui, né, no momento em que está quase desconectando ali da pista, a gente tem uma única força, né? Se a gente for considerar que a normal é zero, né, porque ele está na iminência de saída da pista, a gente tem aqui uma única força que é o peso. Tá? Então é essa força que está fazendo o papel da centrípeta. Dessa forma, o que a gente tem? A gente tem que a força centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem está fazendo o papel da força centrípeta é o peso, é a massa vezes a gravidade. E a aceleração centrípeta, como é que eu calculo? V ao quadrado sobre R. Como a questão está falando aqui do diâmetro, né, então a gente vai deixar, né, em vez do raio, a gente vai deixar o diâmetro. A gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Substituindo isso aqui, vai ficar o diâmetro sobre 2. Jogo 2 lá para cima. Né? Já vou cortar a massa aqui de uma vez. A gente tem o seguinte. A gente tem que G é igual a o 2 que vai para cima, V ao quadrado sobre D. Tá? Por que isso? Porque daqui a gente consegue uma expressão para a velocidade que ele tem que ter para conseguir dar a volta. Vou passar tudo para lá. Eu tenho que V é igual ao diâmetro vezes a gravidade sobre 2. O ao quadrado vai sair na forma de raiz. Tá? Então essa daqui é a velocidade que ele tem que ter. O que vai ter de diferente agora da outra resolução que a gente já tinha feito só usando cinemática e queda livre? A gente vai usar o seguinte. A gente vai usar conservação de energia. Tá? Como assim que a gente vai usar conservação de energia? A gente tem aqui uma certa altura, que é a altura que ele vai iniciar com velocidade zero. Então, vamos chamar isso daqui de ponto A e isso daqui de ponto B. Então, se não tem dissipação de energia, a gente sabe que tem conservação de energia mecânica. Tá? Se não tem nenhuma dissipação, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto A está toda na forma de energia potencial gravitacional, mgh, que é a altura que eu quero descobrir. Não tem nenhum termo cinético. E a energia no ponto B? No ponto B eu tenho energia potencial gravitacional, porque eu estou numa certa altura, e essa altura vale o diâmetro, né? Vale D, então eu tenho mgdE, mais a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Tá? Então, aqui eu tenho escrito a conservação da energia mecânica. Tem a massa em todos os termos, posso cortar, e eu tenho uma expressão aqui para a velocidade, que eu posso colocar no lugar desse V. Então, bom, temos aqui a gravidade, temos a altura, aqui sobrou a gravidade e o diâmetro, e aqui eu vou ter V ao quadrado, é só arrancar essa raiz, né? Então eu tenho dg sobre 2, com mais esse 2, vai dar 1 sobre 4. Beleza? Bom, o que eu estou querendo descobrir? Eu estou querendo descobrir a altura. Então, tem a gravidade em todos os termos, posso cortar, vai ficar aí uma expressão para essa altura, que é d mais d sobre 4. 1 inteiro mais 1 quarto, 5 quartos. Então, temos aí 5
quartos do diâmetro. Essa deve ser a altura mínima que o carrinho tem que partir para conseguir dar uma volta completa. Um pequeno bloco com 300 gramas de massa comprime em 2 centímetros uma mola de constante elástica de 10 Newton por metro. O bloco é solto sobre uma superfície curva, como mostra a figura abaixo. Desconsiderando quaisquer forças de atrito, assinale a alternativa que corresponde à velocidade do bloco ao passar pela metade da altura máxima h a ser atingida no plano inclinado. Bom, se temos aí uma questão que envolve conservação de energia mecânica, vamos definir aqui 2 pontos, né? Temos aqui o ponto A e temos aqui o ponto B, certo? Tendo conservação de energia mecânica, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. No ponto A está em repouso, não tem nenhuma altura, então a única energia que a gente tem mecânica é a energia por conta dessa deformação da mola, que é a energia potencial elástica do ponto A. E no ponto B? No ponto B, que é o ponto mais alto da trajetória, né, agora a gente só vai ter energia potencial gravitacional no ponto B. O que quer dizer que a energia potencial elástica do ponto A foi integralmente transformada em energia potencial gravitacional no ponto B. Bom, utilizando aqui as expressões, a gente tem que a energia potencial elástica é kx² sobre 2 e a energia potencial gravitacional no ponto B é mgh. Bom, então quanto vale essa altura máxima? Essa altura máxima que ele pode atingir vale kx² sobre 2mg, certo? Bom, constante elástica vale 10. A deformação vale 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Embaixo eu tenho 2, a massa é de 0,3 e a gravidade vale 10. Então, melhorando isso daqui, né, temos que a altura máxima vale 2 ao quadrado, 4. Então, temos aqui, vamos fazer o seguinte. 2 ao quadrado, 4. Vamos resolver essa parte primeiro. 10 elevado a menos 2 ao quadrado, 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4 vezes 10, 10 elevado a menos 3. E embaixo temos aqui, vamos colocar de uma vez, 10 vezes 0,3, 3. 3 vezes 2, 6. Então, simplificando, temos 2/3 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? Então, temos aqui a nossa altura máxima, certo? E na metade da altura máxima? Vamos considerar aqui um outro ponto, vamos chamar aqui de ponto C, que está na metade dessa altura máxima. Então, a altura no ponto C vale a metade dessa altura aqui. Ou seja, vai cortar esse 2 com 2, né, do metade, vai ficar 10 elevado a menos 3 sobre 3 metros. Essa é a altura máxima no ponto C. Eu quero saber com que velocidade vai chegar aqui. Então, a gente pode utilizar de novo conservação de energia mecânica, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar a conservação de energia mecânica entre o ponto A e o ponto C. Pode ser. Poderia ser entre o C e o B também. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto C. A energia mecânica no ponto A é a energia potencial elástica. Então, temos aqui kx² sobre 2. E a energia mecânica no ponto C? Nesse ponto, o carrinho ainda está subindo, então ele tem velocidade. Ele tem energia potencial gravitacional, que é mgh, a altura no ponto C, mais a energia cinética, que é mv² sobre 2. Bom, substituindo valores, temos que k vale 10, x² a gente já fez, né? X² aqui vai dar 4 vezes 10 a menos 4, já vamos adiantar um pouquinho. Tudo isso dividido por 2 é igual a m, que vale 0,3, vezes 10, vezes a altura do ponto C, que é 10 elevado a menos 3 sobre 3, mais 0,3, que multiplica v² sobre 2. Agora é só achar aí o valor do v, né? Para dar uma melhorada, vamos colocar o seguinte, vou colocar aqui em cima. Bom, 4 dividido por 2, 2. 10 a menos 4 vezes 10, temos então 2 vezes 10 a menos 3.
E aqui? Aqui temos 0,3 vezes 10, 3. 3 corta com 3, vai sobrar só o 10 a menos 3. Mais 0,3 v ao quadrado sobre 2. Passando 10 a menos 3 para o outro lado, 2 vezes 10 a menos 3 menos 10 a menos 3 é como se fosse 2x menos x. Né? 2x menos x dá x, então dá 10 a menos 3 é igual a 0,3 vezes v ao quadrado sobre 2. O 2 passa para o outro lado, então temos 0,3v ao quadrado é igual a 2 vezes 10 a menos 3. 0,3 vai passar para lá. E aí vamos ter o seguinte. Vamos ter que v ao quadrado é igual a 2 vezes 10 a menos 3 sobre 0,3. Tá? Bom, vou fazer o seguinte, galera. Acabou o espaço. Vamos continuar aqui, tá? Então, a gente terminou ali que v ao quadrado é igual a 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,3. Vamos tentar dar uma melhorada nisso? Vou fazer o seguinte, vou multiplicar por 10 embaixo e em cima, então v ao quadrado é igual a 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 3. Esse ao quadrado vai passar para o outro lado na forma de raiz. Então, v ao quadrado é igual a raiz de... vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 3. Né? Essa é a velocidade. Essa velocidade aí, ela está saindo em metro por segundo. Né? Então, como as alternativas estão em centímetro por segundo, vamos fazer o seguinte. Para eu passar isso daqui para centímetro, eu tenho que fazer o quê? Para eu passar isso daqui para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Então, multiplicando por 100, eu tenho que a velocidade é igual a 100 raiz de 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 3 centímetros por segundo. Esse 100, quando ele entra na raiz, né, qual é o número cuja raiz é 100? Né? Qual é o número cuja raiz é 10 ao quadrado? É o 10 à quarta. Então, eu tenho aqui que v é igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 à quarta, que vai dar 2 vezes 10 ao quadrado sobre 3. Ou seja, raiz de 200 sobre 3 centímetros por segundo. Então, uma questão aí bem interessante, que envolve, né, as 3 formas de conservação, né, as 3 formas de energia mecânica, e que dá para brincar bastante com a matemática. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que a gente tira as dúvidas, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.